Encontro diário. A partir de agora vamos falar em esporte, o que se faz sempre aqui de segunda a sextas-feiras, né? Essa semana, sexta, até que não estaremos aqui, porque é feriado nacional, 196 anos da independência brasileira, né? Faz 196 anos que foi cortado o cordão umbilical, né? Nos separamos de Portugal. Então foi quando o pessoal decidiu, né, que o Brasil seria independente. Então estamos há 196 anos aí com a independência brasileira festejada na próxima sexta-feira, feriado nacional. E feriado nacional, mas nós temos aí rodada importantíssima nesta quarta e quinta-feira. E olha como é importante, porque pode mudar muitas coisas nessa rodada da quinta-feira. Antes, vamos relembrar os resultados do último final de semana, e aí a classificação, e aí projetar, então, jogos de quarta e quinta-feira, principalmente para a dupla Grenal. Tivemos no final de semana o Grêmio vencendo 4-0 ao Botafogo, o Vitória fazendo 1-0 no América, o Santos ganhando de 3-0 do Vasco da Gama, Corinthians e Atlético Mineiro empataram em 1-1, o Cruzeiro Internacional 0-0, o único 0-0 da rodada, o Flamengo perdeu para o Ceará na última bola do jogo por 1-0, o Atlético do Paraná fez 2-0 em cima do Bahia. O São Paulo não foi além de um empate com o Fluminense em 1-1. E o Sport venceu o Paraná por 1-0, enquanto que o Palmeiras foi lá em Chapecó e venceu a Chapecoense por 2-1. Com esses resultados, nós ficamos com a seguinte classificação. Em primeiro lugar, o São Paulo, que tem 46 pontos. Em segundo, vem o Internacional, 43. Em terceiro, o Flamengo, 41. Daí, na quarta colocação, está o Grêmio Futebol Porto Alegrense, com 40 pontos. E aí, como a gente tem, em quinto lugar, o Palmeiras também com 40 pontos, então vamos à campanha do Grêmio. O Grêmio tem 40 pontos, em 22 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, marcou 29, sofreu 11, tem o saldo 18. Por isso que ele está na frente do Palmeiras, que tem os mesmos 40 pontos em 22 jogos, os mesmos 11 vitórias, os mesmos 7 empates e 4 derrotas. Só que o Palmeiras, até agora, marcou 33 gols, marcou mais que o Grêmio, mas sofreu 16. Aí tem um saldo de 9, ou melhor, saldo de 17. Portanto, está um gol atrás do Grêmio. O Atlético Mineiro fecha o G6, ou seja, aqueles clubes que vão se classificar para a Libertadores. O Atlético Mineiro tem 35 pontos. Em sétimo lugar, daí o primeiro fora dessa zona 6 está o Cruzeiro, que tem 31 pontos. O Corinthians tem 30 pontos, é o oitavo colocado. O nono é o Atlético Paraná, que está subindo rapidamente, tem 27 pontos. Em décimo está o Santos também com 27 e o Fluminense também com 27 na 11ª colocação. Por que o Atlético está na frente? O Atlético jogou 21 jogos, tem um jogo a menos, né? Empatou, ele fez 21 jogos, ele ganhou 7, empatou 6, perdeu 8. Ele marcou 26 gols, sofreu 23 e tem saldo menos 5. Já o Santos tem 7 vitórias, também 6 empates e 8 derrotas. Só que o Santos marcou 26, sofreu 23, tem saldo 3. Então, o Atlético Paraná tem saldo 5, o Santos saldo 3. E aí o Fluminense, que tem os mesmos 27 pontos, as mesmas 7 vitórias,
os 6 empates e 9 derrotas. Só que o Fluminense jogou 22 jogos, né? O Fluminense marcou 22, sofreu 27, tem o saldo de -5. Por isso que ele está atrás, então, de Atlético de Paraná, Santos. Aí depois nós temos com 26 pontos, na 12ª colocação, o América, que foi o campeão do ano passado da segunda divisão, veio para permanecer e está conseguindo ali ficar naquele meio da tabela, né? E acabou perdendo aí no final de semana e aí perdeu então algumas posições. Ele que era sempre nono e décimo, caiu para 12º, 26 pontos, 22 jogos, 7 vitórias, tem 5 empates, 10 derrotas, marcou 22 gols, sofreu 27, tem o saldo 25, é o mesmo número de gols marcados do Fluminense, o mesmo número de gols sofridos, e aí tem também o mesmo saldo negativo de 5. Essa é a equipe do América. Já o Vitória, que é o 13º colocado, o Vitória tem 25 pontos em 22 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 28, tem um saldo negativo de -6. O Botafogo, ou melhor, o Bahia é o 14º, 25 pontos também em 22 jogos, tem 6 vitórias, portanto uma vitória a menos que o Vitória. Tem 7 empates, 9 derrotas, marcou 22, sofreu 28. O Bahia tem saldo de -6. Já o Botafogo, que também tem 25 pontos em 22 jogos, em 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, marcou 20 gols, sofreu 31, tem o saldo negativo de 11. Essa é a posição do Botafogo. O Vasco da Gama, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 24 pontos em 21 jogos, porque ele tem aquele jogo atrasado ainda contra o Santos da 3ª rodada do campeonato, quer dizer, já estamos aí, vamos para a 23ª rodada e ainda não foi disputado 20 rodadas, ainda não deu tempo para eles poderem jogar esse jogo atrasado. Os outros times tinham que reclamar isso, né? Então, por isso que o Vasco da Gama tem um jogo a menos, mas tem 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, marcou 25 gols, sofreu 32, sem um saldo de -7. E aí nós vamos chegar naquela zona que ninguém queria estar, mas que é a zona do rebaixamento, e eu acho que não vai escapar desses 4 times aí. Ainda tem aí o Vitória, o Bahia, o Botafogo e também o Vasco. Acho que o Botafogo e o Vasco vão conseguir se safar. Mas os 4 que hoje estariam na zona do rebaixamento é o Sport, que é o 17º colocado. Ele tem 23 pontos em 22 jogos. Ele venceu 6 vezes, ele empatou 5 vezes, ele perdeu 11 vezes. Ele marcou 20 gols, ele sofreu 34. Ele tem o saldo negativo de 14. Já a Chapecoense, que é o 18º lugar, ele tem 21 pontos em 21 jogos. Ele tem 4 vitórias, ele tem 9 empates e 8 derrotas. Ele marcou 21 gols, sofreu 31, tem um saldo negativo -10. Já o Ceará, o time do Lisca doido, né? Marcou 20 pontos em 22 jogos. Ele tem 4 vitórias, ele tem 8 empates, ele tem 10 derrotas, ele marcou 13 gols, ele sofreu 24, ele tem um saldo negativo de -11. E aí na lanterna, eu acho que já rebaixado, né? A equipe do Paraná, que é o 20º colocado, ele tem 15 pontos em 22 jogos. Ele teve 3 vitórias, ele teve 6 empates, ele foi derrotado 10 vezes, ele marcou 28 gols,
ele sofreu 18, ou melhor, ele marcou 10 gols, ele sofreu 28, ele tem um saldo negativo de menos 18. Essa é a situação hoje, até a 22ª rodada, e lógico, tem alguns que ainda só jogaram 21 vezes, né? Então, nós vamos para a 23ª rodada, ou seja, a 4ª do retorno, e aí vocês vão analisar comigo como é uma rodada assim importantíssima, cheia de atrações, né? Quando o pessoal diz, não, de ponto corrido não tem graça, então você vai ver que realmente está emocionante nesse momento, nessa pontos corridos. Nós temos aí, o Pedro está me olhando, sério, será que o Pedro quer fazer aquele break? Então vamos, e depois nós vamos analisar a rodada do meio da semana, quarta e quinta-feira. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta, né? E aí estávamos olhando aí, ó, as mensagens aí, o pessoal, um abraço aí, o pessoal da natação da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que amanhã estará aqui no nosso programa, né? Assim como também a lutadora, a Cissa, estará conosco aqui também amanhã, né? E que sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos ao programa. Então, estão mandando a mensagem aí, sejam bem-vindos. Então, a gente apresentou aqui a classificação, né? E aí vocês vão analisar agora a rodada, de como essa rodada é importante e com trem atrativos. Primeiro, olha só, nós vamos começar lá no jogo, por exemplo, Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é o 7º colocado com 31 pontos. O Botafogo é o 15º com 25. Então o Botafogo está muito perto da zona de rebaixamento, então ele tem que se escapar dessa zona aí. Porque o Sport é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 23. Quer dizer, se o Sport ganha, o Sport vai a 26. Se o Botafogo perde, já está na zona do rebaixamento. E o Cruzeiro quer se aproximar daquela zona de classificação para Libertadores, né? Então ele tem 31 pontos, ele quer chegar logo aos 34, até porque o Atlético, seu tradicional adversário, tem 35. Então ele também tem essa disputa com seu adversário direto, seu adversário, que é a equipe do Atlético. Então, você veja que jogo importante, né? Para o Botafogo, que quer escapar do rebaixamento, e
para o Cruzeiro, que também quer sair aí dessa zona intermediária que ele está. Aí nós passamos para o jogo Palmeiras e Atlético do Paraná. Olha o Palmeiras, ele quer buscar se aproximar do líder. Ele tem 40 pontos, ele está atrás do Grêmio nos critérios. Ele quer chegar aos 43 para alcançar logo o Internacional e ficar mais perto do São Paulo e também buscar uma classificação para a Libertadores, né? E aí ele vai enfrentar o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, ele vem de 3 vitórias consecutivas, né? Então o Palmeiras não quer ser surpreendido por esse Atlético do Paraná. Então é um jogo que tem muita coisa em jogo, né? Então é um jogo com bastante atração. Paraná e Chapecoense. Aí são 2 times do rebaixamento. Lógico que estão os dois esperados. A Chapecoense querendo, com 21 pontos, fazer os 3 pontos para chegar a 24 e sair dessa zona e se entreverar lá com o Vasco, com o Botafogo. Ele quer ficar lá perto, ele não quer cair. E o Paraná, pelo amor de Deus, está no desespero, tem que fazer ponto e ponto e ponto. Ele sabe que mesmo vencendo a Chapecoense, ele vai ficar com 18 pontos, ele ainda vai ser o lanterna. Mas para ele sair dessa posição incômoda, ele tem que agora fazer ponto e ponto e ponto. Por isso, realmente, é muito desesperadora a situação do Paraná. É um jogo que realmente de alto risco, tanto para a Chapecoense como para o Paraná. Aí nós vamos para o jogo entre Fluminense e Vitória. O Fluminense vem de um empate contra o São Paulo, líder, e o Vitória vem de uma... o Vitória, ele vem de um empate, né? Ou melhor, uma vitória sobre o América. E aí, o que acontece com esses dois aí? O time do Fluminense, hoje, é o 11º colocado com 27 pontos, mas ele pode ser alcançado por quem está atrás rapidamente, por isso ele não vem fazendo uma boa campanha. Perdeu o seu principal jogador e o goleador da competição, que é o Pedro, que foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite, mas já foi cortado até pela lesão. Então, lógico que o Fluminense quer uma vitória e para sair dessa situação incômoda que ele está, né? Mas a equipe do Vitória também quer se escapar, porque o Vitória hoje ele é o 13º com 25 pontos também. Ele está a 2 pontos atrás do Fluminense, então ele quer ultrapassar o Fluminense. Por isso é um jogo realmente de risco. Daí nós passamos para o jogo entre América Mineiro e Vasco da Gama. Os dois vêm de derrota. A equipe do América, que está ali na intermediária, hoje é o 11º colocado, então ou melhor, 12º colocado, com 26 pontos, ele veio de uma derrota. Ele não almeja nem ser Libertadores, nem ser campeão, nada. Ele quer ficar entre os grandes. Para ele ficar entre os grandes, ele tem que fazer ponto, porque ele está com 26 pontos, ele pode ser alcançado a qualquer momento, por exemplo, pelo Sport, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 23. Se o Sport ganhar, o Sport vai a 26 e já alcança o número de pontos do América. Por isso que o América sabe que é perigoso. Já o Vasco da Gama, ele está a 1 ponto do rebaixamento. O Vasco da Gama sabe que a situação dele não é boa. Por isso é um jogo de alto risco entre os dois aí. Não é um jogo que não vale nada, é um jogo que vale muito. É um jogo de 6 pontos para os dois. Daí nós vamos chegar no jogo entre Internacional e Flamengo. É o 2º colocado contra o 3º colocado. O Internacional vem de um empate contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, com sabor de vitória, porque jogou fora.
o Cruzeiro teve mais tempo, teve gol mal anulado, teve pênalti a favor do Cruzeiro que não foi marcado, quer dizer, uma série de coisas que o Cruzeiro está reclamando e todo mundo reclama, a cada jogo sempre tem alguém que se sente prejudicado, né? O Internacional já foi prejudicado em alguma rodada também. Então, o Internacional, ele almeja a chegar, ele sonha, né, com 43 pontos, chegar aos 46 e superar o São Paulo. E aí, lógico, ele torce para o São Paulo perder, e se o São Paulo perder, o São Paulo fica com os 46, fica com as 13 vitórias, o Internacional, se ganhar, ele vai para 13 vitórias, aí estariam então igualados. Daí ficaria só os critérios de desempate, os gols marcados e gols sofridos. Hoje, o São Paulo tem 35 gols marcados, sofreu 18, tem 17 saldo. O Internacional tem 28 marcados, sofreu 12, tem saldo 16. Quer dizer, depende. O São Paulo, por exemplo, perde por 1-0, o Internacional ganha por 1-0. O Internacional já vai superar, porque o São Paulo baixaria para 16 pontos e o Internacional subiria para 17. Quer dizer, então, uma vitória de 1-0 do Internacional, uma vitória 1-0, uma derrota 1-0 do São Paulo, já muda aí, o Internacional assume a liderança. Por isso esse jogo contra o Flamengo é importantíssimo. E o Flamengo vem de uma derrota perante o seu torcedor, 61 mil espectadores no Maracanã, perdeu para o Ceará, né, no último minuto de jogo. Então, vem desfalcado, tem o Paquetá na seleção, tem outros jogadores em outras seleções de outro país, tem jogadores, o Hever que não vem, tem jogadores que estão com o terceiro amarelo, tem jogadores lesionados. Então a situação realmente é difícil do Flamengo, mas sempre quando o time vem no desespero não dá para dizer que é jogo. Então é um jogo de duas grandes equipes, duas grandes camisetas, Internacional e Flamengo. Esse jogo na quarta-feira, amanhã no Beira-Rio, é um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Daí nós pulamos para o jogo América Mineiro e São Paulo. Ufa, que jogo! Todo mundo, 19 times, ou vamos fazer assim, 19 times torcendo para o Atlético segurar o São Paulo ou ganhar do São Paulo, né? O Internacional muito mais ainda, mas o Atlético, ele tem hoje, o Atlético Mineiro tem 35 pontos. Ele quer ganhar do São Paulo para ir a 38, encostar no Grêmio, encostar no Palmeiras. E aí todo mundo torcendo para segurar o São Paulo nos 46 pontos. Por isso que é um jogo que é o líder contra o sexto colocado. Mas tem muita coisa em jogo aí, e o Atlético, que eu tenho certeza que vai dar a vida nesse jogo aí para poder superar o São Paulo lá no seu estádio. E aí nós passamos para o jogo Bahia Sport. Acho que não tem nada? Tem sim, porque é o clássico deles lá. O Bahia tem 25 pontos, é o 14º colocado, e o Sport é o primeiro na zona do rebaixamento. Mas se o Sport ganhar, o Sport vai a 26 pontos, ele supera o Bahia, que tem 25. Por isso, olha o que tem em jogo aí, né? É a saída do Sport da zona do rebaixamento. E aí eles têm lá a rivalidade deles, vamos, para nós dimensionar, é o Grenal deles. Então vocês sabem aqui o que tem de Grenal aqui, o que é a rivalidade da Grenal, é a rivalidade entre o Sport e o Bahia, né? E aí nós pulamos para o jogo Ceará e Corinthians. Aí mas o que o Ceará está lá na zona do rebaixamento, o Corinthians é o 8º colocado, mas tem muita coisa, porque o Ceará quer os 3 pontos, ele quer surpreender o Corinthians, ele joga em casa, ele quer surpreender o Corinthians, assim como surpreendeu a equipe do Flamengo no domingo, lá no Maracanã. E o Lisca tem feito bom papel. Desde que o Lisca assumiu, se o Lisca tivesse mais tempo no Ceará, o Ceará não estaria nessa situação de 19º colocado com 20 pontos. E a campanha do Lisca como treinador no Ceará está muito boa,
né? É zona para classificar para Libertadores. Mas só que anterior ao Lisca era muito ruim a campanha do Ceará. Então é um jogo onde tem Corinthians, que não está bem, contra o Ceará, que quer realmente surpreender. Então é um jogo também cheio de atrações. E aí nós vamos passar para o jogo Santos e Grêmio. Aí Santos e Grêmio, o pessoal vai dizer, mas daí o Grêmio é o 4º colocado, o Santos é o 10º colocado. Mas olha só, o Grêmio tem 40 pontos. O Grêmio sabe que no domingo tem Grenal. Então ele não pode perder porque o Palmeiras está ali junto com ele. O Atlético tem 35 pontos. Então qualquer vacilada que o Grêmio dá, o Grêmio perde uma posição no... O Grêmio não quer sair dessa zona de classificação. Então é um jogo importantíssimo. E o Santos, depois do Cuca, ele perdeu a classificação na Libertadores por uma mancada da direção, que escalou um jogador mal escrito, um jogador que estava punido, não é mal escrito, um jogador que estava punido e tinha que cumprir, e o Santos sabia, ou se não sabia, falhou, porque tem que saber a situação de cada jogador. E aí o jogador do Santos perdeu os 3 pontos, né, e perdeu a sua classificação. Mas depois disso o Santos tem ganhado, está subindo na tabela de posição, pouquinhos dias estava na zona do rebaixamento, agora já é o 10º colocado com 27 pontos. Então é um jogo muito bom, é um jogo que vai ser no Pacaembu, o Grêmio leva essa vantagem, mas o Santos está acostumado a jogar lá também, é um estádio municipal de São Paulo, e aí o Santos muitas vezes já jogou lá, mas o Grêmio leva vantagem que é melhor do que jogar na Vila Belmiro, que é um alçapão, onde lá é muito complicado jogar. Então aí a situação dos 10 jogos que nós teremos quarta e quinta-feira, quer dizer, no ponto corrido, mesmo assim, nós temos uma rodada que todos os jogos têm realmente um atrativo especial, ou para ficar na zona, buscar o título, ou na zona de classificação para Libertadores, ou ficar entre os 6, né? Ou aqueles que estão lá na zona lá embaixo. Então, realmente, muito disputa nessa rodada que vai acontecer amanhã e quinta-feira. Dizendo isso, estamos colocando um ponto final na nossa participação, no nosso Esporte na TV de hoje, e deixando o convite aí para vocês para permanecerem aí com o canal da Vale TV, porque logo em seguida vem o Sem Noção. Você sabe que é um programa sem noção mesmo, né? Mas é sem noção de bom. E aí hoje tem ele, o Canísio aqui chegando, também com muitas atrações. Então, é uma noite de muitas atrações aqui na Vale TV. Eu deixo o convite para vocês e agradeço o carinho que vocês recebem sempre aí na sua casa. Uma boa noite.